Meus caros amigos e amigas que acompanham o site da Editora Cleofas, acompanham o Facebook da Editora Cleofas, toda a nossa mídia Cleofas, nós recebemos essa semana no Facebook da Editora Cleofas uma série de perguntas sobre a Quaresma. Então eu gostaria de responder rapidamente essas perguntas. A primeira delas diz assim: por que não podemos comer carne na Quaresma? Esse costume de não comer carne é um pequeno sacrifício que vem desde há muitos anos, desde a Idade Média. Por quê? Porque o povo sempre gostou muito de carne, ok? Então, era um pequeno sacrifício da Quaresma, tirar a carne. Então, substituía por peixe. Qual é o significado disso hoje para nós? Hoje, realmente, tirar a carne na refeição não é muito significativo. Por quê? Porque hoje nós temos uma abundância de outros tipos, por exemplo, de peixes, pessoas que gostam, por exemplo, de fazer alguma coisa com ovo, mas fica o sentido, né, de penitência. Mesmo que não seja uma penitência assim pesada, mas fica o sentido de lembrar, é Quaresma, eu vou tirar a carne, né? E são só 2 dias da Quaresma que nós somos obrigados, é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Outra pergunta: o que significa a palavra Quaresma? Quaresma vem de 40. Lembra aqueles 40 dias em que Jesus esteve no deserto, enfrentando o demônio. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Por quê? Porque o demônio tentou Adão no paraíso e venceu Adão. Jesus é o novo Adão. Então ele foi tentar também Jesus, só que Jesus vai vencê-lo. Entende? Mas aí Jesus se prepara. Se prepara como? Primeiro, com a palavra de Deus. Você repara que 3 vezes ele lança no rosto do demônio a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Citou Deuteronômio. Né? Adorarás e servirás somente o Senhor teu Deus. Citou Deuteronômio. Isso mostra que Jesus no deserto meditava a Sagrada Escritura. Segundo, 40 dias de oração e 40 dias de jejum. O 40 não precisa ser exatamente entendido como 40 aritmeticamente, porque o 40 na Bíblia significa um longo tempo, um tempo de penitência. Por exemplo, o dilúvio, 40 dias, né? O povo judeu que atravessa o deserto em 40 anos. O 40 tem essa simbologia. É um tempo de intensa luta, penitência, oração. Okay? Então, os 40, Quaresma vem desses 40, que a igreja entendeu que é um tempo que a cada ano, né, deve a igreja fazer como que um retiro espiritual de 40 dias. Terceiro, por que nós deixamos de comer carne vermelha? Qual é o significado? Bom, a carne vermelha é do mesmo sentido de não comer carne. Mas aí, será que outras carnes podem também ser vermelhas? Por exemplo, posso comer a carne de frango? Não, porque a carne de frango ela tem o vermelho. Continua aquele simbolismo que eu já falei. Não é tão significativo você deixar de comer a carne, mas lembrar que naquele dia é um tempo que você vai tirar alguma coisa. Na Quaresma, cada dia é bom a gente tirar alguma coisa, fazer um pequeno sacrifício, né? Hoje eu vejo mais esse simbolismo. Agora, a igreja mantém essa tradição, então nós precisamos obedecer. Pode comer carne de peixe, mas não pode comer carne nem de animal do campo e nem de ave do céu. Para quem fez o propósito de não comer carne vermelha na Quaresma, pode comer frango, ou frango também é considerado carne vermelha. O frango é considerado também carne vermelha, como eu já falei, não pode comer. Como se deve passar a Quaresma? Tem que fazer jejum todas as sextas-feiras? Não é obrigado a fazer jejum todas as sextas-feiras, mas é muito recomendado. A igreja pede, independente da Quaresma, que toda sexta-feira do ano a gente faça alguma penitência. Por quê? Porque foi o dia que o Cristo foi crucificado e morreu na cruz. Claro que na Quaresma isso se intensifica. O jejum obrigatório são só 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas por que a igreja exige tão pouco? Só 2 dias? É porque a igreja, ela sabe que ela tem filhos de todo o tamanho. É como os dedos da mão, né? Tem o minguinho e tem o polegar. Então, a igreja, ela coloca o mínimo, mas deixando que você faça mais do que você quiser. Se você quiser fazer jejum 2 vezes por semana, quarta-feira e sexta-feira,
pode fazer. Entende? Mas é muito recomendado que pelo menos na sexta-feira, embora não seja obrigado, a gente não coma carne vermelha e faça algum sacrifício. Fazer abstinência é simplesmente comer menos que o de costume. Abstinência é também se abster de alguma coisa. Não é só de comida. Você pode se abster, por exemplo, não sei, os casais, por exemplo, tem casal que se abstém da vida sexual. Por exemplo, São Luís IX, rei da França, santo da igreja, os 40 dias de quaresma, ele e a esposa combinaram, nós não vamos ter vida sexual. É uma abstinência. Outros dizem, não, nós não vamos comer carne na sexta-feira santa. Outros dizem, não, nós não vamos tomar refrigerante. Ah, nós não vamos comer doce. Ah, nós não vamos tomar cervejas a quaresma inteira. É uma forma de abstinência. Então, a abstinência é você se abster de alguma coisa, tirar alguma coisa. Ok? Como deve-se fazer corretamente o jejum durante a quaresma? Cada um deve escolher o tipo de jejum adequado. A igreja recomenda um jejum parcial. Um café da manhã leve, nada durante a manhã, um almoço leve, normal, nada à tarde e à tardezinha, no final do dia, um jantar leve, uma sopa e nada mais. Tirar cafezinho, tirar doce, tirar tudo. Ou seja, você passar o dia com um pouco de fome. Agora, tem gente que quer fazer mais. Ah, não, eu vou só passar o dia com pão e água. Tudo bem. Teu organismo suporta bem, você não fica com dor de cabeça, consegue trabalhar bem. Não faça um jejum que atrapalhe o seu trabalho, a sua saúde. Entende? Não é isso que Deus quer. Um pouco de fome, mas sem prejudicar a saúde, o trabalho, a vida. Isso é que é importante. Depois, na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, pode comer peixe? Pode. Na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, pode comer peixe. Ok? Não comer carne vermelha, como nós já falamos. Por que as imagens ficam cobertas nas igrejas durante a quaresma? É porque a igreja quer destacar a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, esconde um pouco os santos para que a meditação, a concentração se volte para o Cristo padecente, que passa lá pela flagelação, passa por toda aquela injustiça, um julgamento iníquo, a coroação de espinhos, enfim. Tanto é que a igreja coloca para a gente fazer a via sacra na quaresma. Muitas e muitas igrejas, né, fazem as vias sacras. Aqui, por exemplo, na nossa Catedral de Lorena, toda quarta-feira e toda sexta-feira tem a via sacra. É esse o significado. Pode-se fazer a confissão coletiva? Não existe confissão coletiva, existe confissão comunitária, né? Que tem o mesmo sentido. A confissão comunitária, onde um padre dá uma absolvição para todos, sem ouvir cada um, sem a confissão auricular, ou seja, no ouvido, só pode fazer em casos extraordinários. O Catecismo da Igreja Católica deixa isso muito bem claro. Quando é que se pode fazer a confissão comunitária? Primeiro, numa situação de emergência em que está havendo, por exemplo, um sinistro, uma catástrofe, vai muita gente morrer e não dá tempo do padre atender todo mundo que queira se confessar antes de morrer. Por exemplo, um avião está caindo, um navio está afundando. Será? Então o padre pode dar uma absolvição comunitária. Outra situação que o Catecismo da Igreja coloca é, por exemplo, quando um pároco tem várias capelas e às vezes ele vai numa capela uma vez por ano, porque é muito longe, isso acontece em alguns lugares. E quando ele vai, ele não consegue atender todo mundo em confissão. Então, para que as pessoas não fiquem lá um ano sem poder, né, se confessar, ter os pecados perdoados e até comungar no amigo. Então, ele dá uma absolvição. Agora, veja que coisa interessante. O Catecismo diz que quem foi absolvido dos pecados na confissão comunitária fica obrigado, na primeira oportunidade que puder, fazer uma confissão particular. Então, veja que interessante, a confissão comunitária, ela perdoa os pecados, mas a pessoa fica obrigada
Quando tiver oportunidade, eu vou a uma outra cidade que tem padre, eu posso me confessar. Então você deve se confessar. Ok? Então a confissão comunitária não é um meio de eu fugir da confissão no ouvido do sacerdote. Isso precisa ficar muito bem claro. E o catecismo ainda coloca mais uma coisa. Uma grande concentração, por exemplo, pessoas que vêm a Aparecida do Norte, muita gente, não tem padre suficiente para confessar todo mundo. Pode-se dar a confissão comunitária? Não. O catecismo diz não. Por quê? Porque as pessoas podem se confessar na sua cidade, nas suas paróquias. Entendeu? Bom, por fim, o que fazer com as sobras das cinzas da quarta-feira de cinzas? As sobras das cinzas, ou o padre guarda, ou se ele não quiser guardar, se achar que vai ficar velha alguma coisa, ele pode colocar, por exemplo, num vaso, numa planta, numa terra. Não deve se jogar em qualquer lugar, não deve se jogar no lixo, porque são cinzas bentas. É a mesma coisa que você faz com a água benta. Se não usa mais, coloca num vaso, coloca numa planta, já pedindo a Deus que abençoe, por exemplo, aquela terra, aquele lugar, e etc. Essas são as perguntas que nós recebemos no nosso Facebook da editora Cleo. É uma alegria receber as suas perguntas e poder responder para você o que for necessário.